que Jesus nos abra a nossa intuição, com a nossa permissão, a fim de podermos absorver aquilo que vamos tratar. Realmente, mediunidade é algo que está muito mal compreendido entre a grande maioria das pessoas. Não sejam espíritas ou não estudem a doutrina espírita, dificilmente as pessoas compreenderão, na sua globalidade, de que se trata a mediunidade. É por isso que nós vamos nos esforçando, nas nossas palestras, nas nossas casas espíritas, irmos falando deste tema tão importante para a criatura humana. Porque realmente mediunidade pode ser um fator de grande alegria e felicidade, ou mediunidade pode ser um motivo de grande preocupação e até de adoecimento. Como veem, são dois polos completamente opostos, mas ambos são possíveis. Então vamos tentar, de um modo sucinto, porque falar de mediunidade é muito vasto e nós podemos fazer à vontade seminários de dia inteiro para falarmos de mediunidade e não esgotamos as possibilidades de apresentar o tema. No entanto, de um modo sucinto, vamos ver. No livro Nos Domínios da Mediunidade, dado pelo espírito do Dr. André Luiz, livro concluído em 1954, há muitos anos, portanto, o Dr. André Luiz diz: na verdade, nossa mente é o nosso endereço e nossos pensamentos são as nossas criações de luz e sombra, de liberdade ou escravidão, de paz ou tortura. Então, logo a partir da apresentação da mediunidade pelo Dr. André Luiz deste modo, nós percebemos que mediunidade não é um sinal de santificação. Médium não é santo, nem representa também características da adivinhação. Médium também não é bruxo. Ora, mediunidade é apenas um meio de entrar em contacto com as almas que viveram na Terra. Aqueles que têm estado aqui conosco com corpo, partiram para a pátria espiritual, deixando na Terra o seu corpo, mas mantendo vivo, perfeitamente vivo e mais vivo do que nunca, o seu espírito. Então os médiuns tornam-se responsáveis, muito mais responsáveis do que as demais pessoas, porque possuem a prova da sobrevivência que chega, portanto, aos outros por seu intermédio. Médium não pode ter dúvidas de que espíritos existem, porque com eles contacta, como iremos ver à frente. Então, o que é mediunidade? Também de uma maneira muito simples, vamos dizer o que é mediunidade pelas palavras de Allan Kardec no livro dos Médiuns. Não há nenhum tratado, absolutamente nenhum, no mundo, que trate de mediunidade com a mesma profundidade do que o livro dos Médiuns. Quem quiser saber verdadeiramente o que é mediunidade, como devemos lidar com ela, é estudar o livro dos Médiuns. Então lá, Allan Kardec diz: todo aquele que sente, em qualquer grau, a presença dos espíritos, é por isso mesmo médium. Às vezes as pessoas têm muita dúvida: eu sou médium? E perguntam. Às vezes vêm à casa espírita perguntar: eu sou médium? E inevitavelmente a resposta é sempre a mesma: você é que sabe. Você vê, você ouve, você sente os espíritos. Sim, você é médium. Não, você não é médium. Tão simples quanto isto. Não vejo, não ouço, não sinto, não tenho mediunidade. Ora, portanto, logo todo o indivíduo que conscientemente ou não capta a presença dos seres espirituais é portador de mediunidade.
Eu posso até nem querer. Eu não quero nada com isso. Mas se eu tiver mediunidade, eu vou sentir os espíritos, vou vê-los, vou ouvi-los, porque isso independe da minha vontade. É uma característica do meu espírito, que eu não posso, a meu belo prazer, alterar. Agora, eu posso sim, é saber que tenho essa capacidade e não querer usá-la. Isso é uma outra coisa, porque isso já vai cair dentro do livre-arbítrio de cada um. Será médio quem entenda e aceite que o quer ser. Habitualmente, estas pessoas que não querem, com o tempo, a sua própria mediunidade vai estiolando. Ela vai se apagando lentamente até desaparecer. Porque a espiritualidade não viola a vontade de ninguém. Nunca, em nenhuma circunstância. Agora, se eu venho com a alta responsabilidade da mediunidade para ajudar e não ajudo, o que é que vocês acham que eu estou a fazer para mim? Um bom serviço? De maneira nenhuma. Porque a mediunidade é para nós colocarmos sempre ao serviço dos outros gratuitamente. E antes de passarmos ao plano de como é que as comunicações chegam a nós, como é que se realiza a comunicação, perguntamos, a mediunidade é algo novo? É alguma coisa que o Espiritismo inventou? De maneira nenhuma. Porque se nós virmos na Antiguidade Clássica Grega, no Santuário de Delfos, e estamos a falar de 2000 anos antes de Jesus, logo há 4000 anos, lá, nesse Santuário de Delfos, já existia uma pitonisa, a pitonisa principal, a sacerdotisa principal, que subia numa tripé sobre uma fenda que havia no chão e ela vaticinava coisas, preconizava coisas que aconteceriam. Ela fazia vaticínios. Hoje, sabe-se que, independentemente da sua mediunidade, aquela fenda que nós vemos ali por baixo dela saíam vapores vulcânicos de determinados gases. E esses gases, não mortais, não tóxicos, mas facilitavam-lhe a entrada em transe profundo, em transe mediúnico profundo. Então não é nada novo. A mediunidade acompanha a criatura humana desde sempre. São imensos os relatos bíblicos que falam de mediunidade. Imensos. Nós poderíamos quase dizer que a Bíblia é um livro espírita, com tantos fenómenos espíritas que apresenta. A aparição de anjos, curas, as curas de Jesus, tão conhecidas, mas muitas outras coisas. Todos os profetas, todos os antigos profetas eram médiuns. E por isso eles tinham a capacidade de profetizar, prever o que iria acontecer no futuro. Então, apesar do Espiritismo ser uma nova era para a humanidade, o Espiritismo não é dono, nem sequer o iniciador da mediunidade no mundo. De maneira nenhuma. Porque a mediunidade acompanha a marcha evolutiva das criaturas humanas desde sempre. A capacidade de sentir os espíritos, ela vem nos acompanhando na nossa marcha evolutiva desde sempre. Como dissemos, a própria Bíblia é um livro repleto de relatos. Por exemplo, como já dissemos, a aparição de anjos ou de demónios, de possessões variadas, marcando a fenomenologia daquela época. Nos Atos dos Apóstolos, por exemplo, há a referência em que Pedro afirma, mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Ora, o profeta Joel, há muitos anos lá atrás, e ele profetizou, dizendo, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Então já vemos aqui várias capacidades mediúnicas
de ver, de ouvir e, inclusivamente, no próprio sonho, ter contactos com o mundo espiritual. Mas não temos dúvidas nenhumas que é com o Cristo Jesus que a mediunidade adquire a maior base moral. E, ao mesmo tempo, também vem orientada pela disciplina que Jesus manifestava em todas as circunstâncias, porque Jesus era e continua sendo um médio de Deus. Ora, Ele proporciona para todos nós que tivermos a capacidade mediúnica, Ele consegue orientar-nos se nós quisermos. Basta termos em consciência tudo quanto Ele exemplificou, tudo o que Ele disse, tudo o que Ele fez. E se nós tentarmos a pouco e pouco ir imitando essas belíssimas ou esses belíssimos sentimentos de Jesus, nós estaremos fazendo um grande trabalho para nós próprios. É em 1854 que um professor muito reputado na França, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, em Paris, comparando, observando e julgando, após análise rigorosa, propõe-se aprofundar as investigações sobre o tema, para depois apresentar ao mundo a mediunidade como uma faculdade de natureza orgânica, inerente à criatura humana, e que se manifesta pela ação dos espíritos. Kardec até foi longe. Deixou dito que todos somos médiuns, porque não há ninguém que não tenha intuições. E a intuição é a mediunidade. Agora, temos que ver o plano da mediunidade em dois campos. A mediunidade ostensiva e a mediunidade não ostensiva. Não ostensiva é precisamente essa, a intuitiva. Não há nenhum de nós que em determinada altura, não estando a pensar em nada, não lhe surja uma ideia qualquer. E muitas vezes essas ideias são-nos sugeridas pela espiritualidade. Não temos capacidade de perceber, mas isso acontece a cada passo. Então, se nós tivermos a intuição de fazermos uma coisa errada, claro que isso é uma intuição da espiritualidade superior. Não? Então? Da espiritualidade negativa, que de algum jeito, através da intuição, nos querem levar a fazer qualquer coisa menos boa, porque eles, os espíritos menos bons, nós não gostamos de dizer espíritos maus. Porquê? Porque dava a impressão que a maldade desses espíritos tinha sido criada por Deus. Porque é Deus que cria tudo. O espírito é mau, foi Deus que o criou mau. Nada disso. Nem pensar. Deus cria-nos simples e ignorantes e depois cada um de nós toma o rumo, o caminho, faz o que muito bem entende. De sua responsabilidade. Então, como é que nós devemos apelidar esses espíritos que de algum jeito fazem o mal ou nos querem levar a fazer o mal? Espíritos ignorantes. Nós próprios só fazemos o mal por ignorância. Quando nós tivermos a certeza, não formos ignorantes de que todo o mal que fizermos nos traz mal a nós, com certeza nós, antes de fazer o mal, pensaremos duas vezes e depois, se calhar, já não o fazemos. Porque nos apercebemos perfeitamente de que vai haver um retorno. E esse retorno vai ser de acordo com aquilo que eu gerei. Gerei o bem, eu vou receber o bem. Gerei o mal, eu vou receber o mal. E é assim, deste jeito, através destas vontades individuais de cada um, que depois se vão dar as comunicações dos espíritos connosco. Porque se eu ando na sintonia do mal, quais são os espíritos que me acompanham? Espíritos da mesma índole, porque tudo é afinidade.
Então, se eu trilhar os caminhos do bem, do amor, da paz, da tranquilidade, da caridade, da fraternidade, eu só vou ter espíritos desses GEs andando comigo e induzindo-me cada vez a fazer melhor. Ao contrário, ando pelos caminhos ínvios, os caminhos tortos, ando pela escuridão, são os espíritos trevosos que me vão acompanhar. E muitas vezes nas ações que eu praticar vai resultar a minha vontade aumentada pela intensidade daquilo que eles querem que eu faça. Eu deixo-me arrastar e uma coisa que eu poderia fazer um bocadinho de mal, se calhar vou fazer um mal muito grande. A obra de Kardec, o Livro dos Médios, que já referimos, ele despertou um interesse extraordinário no século XIX pelo assunto da mediunidade e pelos assuntos do espiritismo, levando a grandes pesquisas de grandes pesquisadores, grandes homens de ciência, como aqui, por exemplo, referimos 3, mas não foram 3, podíamos dizer que foram 300. Praticamente não houve nenhum grande cientista daquela época que não se interessasse pelo assunto. E o curioso é que a grande maioria, como por exemplo o professor César Lombroso, que é o primeiro, e que ele depois teve a umbridade de se desdizer, quase todos foram estudar os fenómenos espíritas para provar que eles eram falsos. Que nada daquilo era verdade. Só que diante dos factos, pela observação séria, científica, através de grandes médiuns, eles chegaram à conclusão que, em verdade, era mesmo um facto consumado. Não só os fenómenos, como também a comunicação dos espíritos. E o professor César Lombroso, homem extraordinário, um criminologista, um grande homem de ciência, teve a força de dizer: quando me lembro que zombei, gozei com o espiritismo, coro de vergonha. Diante dos factos, dobro-me à realidade. E os fenómenos são verdadeiros. Nós retiramos de um livro, mais ou menos, este texto em italiano, com a tradução em português. Mas também Ernesto Bozano, Gabriel Delane e muitos outros. De Kardec aos nossos dias, muito se tem estudado acerca da mediunidade, embora no nosso conceito não se tenha estudado tanto quanto se devia. Neste momento, algumas academias estão o fazendo, mas muito pouco. Inclusivamente nós aqui em Coimbra já começamos por 3 vezes o estudo não só da mediunidade, mas também dos fenómenos espíritas. E a academia não deixou ir avante os estudos que nós começamos. Portanto, vejam que ainda continua a haver um certo ceticismo e, pior do que isso, muito preconceito. Há muito preconceito. Mas, por mais que os homens queiram, eles vão acabar com a mediunidade? Não tem como, porque ela promana de Deus, ela promana do nosso próprio espírito e não há como os homens entravarem a marcha do progresso. A seu tempo, tudo será desvendado, como Jesus disse. Então, embora alguns teimem em manter vivos conceitos atávicos, oriundos de outros tempos, do passado, porque no passado mediunidade era bruxaria, médium era bruxo ou feiticeiro, e essas coisas ainda estão em nós. Sobretudo porque, por exemplo, na Idade Média, essas capacidades foram muito, mas mesmo muito reprimidas. Médium ia para a fogueira. Então não nos admiremos que, se nós atravessarmos essa época, tendo essa problemática, que pode muito bem ter acontecido, termos sido queimados na fogueira, hoje há uma certa retração do nosso espírito, porque essas lembranças estão no nosso inconsciente. E somos capazes de nos retrair e não querer sequer pensar nessa capacidade, pelo medo que nos foi infundido dessa época.
Ora, é mais do que tempo de nos libertarmos dessas amarras. Mediunidade pode ser, e em muitos casos é, uma ferramenta de trabalho extraordinária para auxiliar aqueles que muitas vezes estão em grandes dificuldades, necessitando de uma orientação, necessitando de conforto, necessitando de uma comunicação espiritual, quem sabe, necessitando de tantas coisas, até de tratamentos, que são possíveis através da mediunidade. Ora, a espiritualidade maior não descansa. E, portanto, os ensinamentos que a providência divina nos faz chegar não nos deixa órfãos. E, por isso, de vez em quando envia missionários que alavanquem o nosso crescimento espiritual. Grandes homens, grandes mulheres que vêm à Terra numa manifestação inconteste de que é possível ser bom e fazer o bem. Temos esses exemplos ou não? Muitos. Desde lá atrás no tempo até na própria atualidade. Se recuarmos um bocadinho, vamos encontrar Francisco de Assis, Clara de Assis. Vamos, em tempos mais próximos, encontrar Madre Teresa de Calcutá. Vamos encontrar Sai Baba. Vamos encontrar Divaldo Pereira Franco ou Chico Xavier. Pessoas que nos demonstram que o bem é possível de ser feito. Mas em relação à mediunidade, nada, como já dissemos, é novo. Os fenómenos aí estão desde sempre. A levitação, as materializações dos espíritos, tudo isso. Só que hoje deve ser diferente. Porque precisamos de uma coisa. Perceber que a educação da mediunidade nos possibilita ser felizes pelo bem que pudermos realizar. Olhem que coisa mais bonita. Mediunidade gratuita. Evangelho de Jesus. Dai de graça o que de graça recebeis. Ora, eu, se nasço com essa possibilidade de ser médium, alguém me cobrou alguma coisa? Como é que eu vou cobrar para ajudar? É o médium que faz as coisas ou ele é simples intermediário para que as coisas aconteçam? O que é que vocês acham? É simples intermediário. Qualquer bem que resulte da mediunidade dele, não é só dele. Ele é um veículo. Mas o bem vem da espiritualidade superior. Logo, não pode de maneira nenhuma cobrar o que não é dele. Então, quando nós percebermos isto, e que precisamos educar a nossa mediunidade, não é desenvolver. Porque há muito quem fale em cursos de desenvolvimento mediúnico. Nós ou somos médiuns ou não somos. Agora, educar a mediunidade, isso é outra coisa. É eu saber o que tenho e saber lidar com o que eu tenho. Essa educação vai-me levar, pelo conhecimento, a fazer apenas o uso da mediunidade para o bem. E quanto mais bem eu fizer com a minha mediunidade, mais ela será ostensiva. Todos os médiuns que eu conheço, que trabalham dentro da doutrina espírita, dentro dos seus preceitos, todos, dizem que, à medida que vão avançando no trabalho mediúnico no bem, vão sentindo as suas capacidades ampliadas. Eles não estão a desenvolvê-las, elas são-lhes ofertadas mais ampliadas, para cada vez poderem ajudar mais. Porque a finalidade é essa. Então, quando nós fizermos o bem, nos sentiremos profundamente felizes pelo prazer de experimentar o bem que se recebe. Nós já não fizemos, numa altura qualquer, algum bem. Qualquer coisinha bem, já não fizemos. Sim ou não? E como é que ficamos? Muito tristes, não é? Muito zangados? Muito felizes. Porque isso é a moeda da troca. Quanto melhor fizermos, melhor nos sentimos. E mais queremos fazer, mais desejamos fazer.
A mediunidade surge em qualquer idade. As crianças são médiuns extraordinários e são muito mal compreendidos. As crianças são muito mal compreendidas. Se uma criança às vezes se atreve a dizer que brinca com um amigo que vem e os pais não têm conhecimentos espíritas, essa criança vai pousar de imediato num psicólogo ou num pedopsiquiatra. O meu filho vê coisas. O filho não vê coisas, o filho vê espíritos. Porque a criança até aos 7 anos tem a sua mediunidade muito desperta. Está no seu período reencarnatório. Nós não reencarnamos no momento do nascimento. Ela arrasta-se por 7 anos. Só ao fim de 7 anos fica completo. Então as crianças têm muita facilidade de ver o lado de lá, de onde vieram. E é por isso que eles dizem muitas vezes que têm amiguinhos invisíveis com quem brincam. E é verdade. E isso é verdade. Agora, infelizmente, grande parte dos educadores, pais e educadores, não têm conhecimento destas coisas. E, regra geral, vão atuar muito mal. Ora, ela também surge em qualquer posição social, em qualquer crença religiosa. E não é porque eu seja cético que deixe de ser médium. Eu posso ser cético e ter mediunidade. Não ligo nenhuma a isso, não quero saber disso, mas posso ser. Então, às vezes, quando o aparecimento da mediunidade, surgem vários distúrbios. Não sei o que é, não sei lidar com, e podem aparecer estes distúrbios, seja na área orgânica, através de desequilíbrios e doenças, ou mediante inquietações emocionais e até mesmo psiquiátricas. Mas uma coisa nós precisamos saber. Não é a mediunidade que gera o distúrbio no organismo. Olhem que coisa tão importante para nós sabermos. Não é a mediunidade que gera esse distúrbio no organismo, mas sim a ação fluídica dos espíritos, que não sendo bons, aproximam-se e favorecem a distonia, o mal-estar. Às vezes até atitudes impensadas de fazer coisas disparatadas. É a aproximação dos espíritos. Como eu não sei o que é mediunidade, não sei lidar com ela, não me sei defender, eu vou, muitas vezes, sofrer coisas muito complicadas. Agora, quando a ação espiritual ela é salutar, quando são os bons espíritos que vêm até mim, uma paz, um bem-estar envolve o médium. E médium equilibrado é uma pessoa feliz, uma pessoa muito feliz. Ele vai fazer o exercício correto da mediunidade e, por isso, não lhe resulta nenhum perigo a quem quer que seja. Só uma coisinha para nós percebermos. Eu sou médium. Vou ajudar alguém por amor, desinteressadamente. Não recebo coisa nenhuma, nem sequer influências. Vou ajudar essa pessoa e fico mal. É possível? É possível? Não, não é possível. Se eu fico mal, eu não fiquei mal, eu estava mal e continuo mal. Porque vocês vejam, o amor gera o mal? Então, se eu estou a atuar por amor, desinteressadamente, eu estou compadecido, estou com compaixão daquela alma que eu quero ajudar e vou sofrer por isso, onde estaria a justiça de Deus? Ela era justa, se assim fosse. Não era. E ela é. Então, se um médium, em qualquer circunstância, se sente mal, não é em função da sua mediunidade. É algo físico que não está bem nele e continuará a não estar. E pode até acontecer que eu não estando lá grande coisa, envolvendo-me com alguém que está em necessidade e eu com o desejo premente de amoroso de ajudar, eu ficar bem, que é diferente. Isso é que acontece muitas vezes. Quantas vezes pode um médium estar sobrecarregado pelo trabalho do dia, exausto, cansado, mas não falta o trabalho mediúnico.
E no fim do trabalho mediúnico, quantas vezes nós ouvimos dizer: ai, estou tão bem, entrei cansado e estou bem. Quantas vezes? Precisamente porque é um fator de gerar bem-estar nas criaturas. A mediunidade deixada ao abandono, como já dissemos há pouco, porque há pessoas que não querem, pode ser utilizada pelas entidades perversas, pelos tais espíritos ignorantes e levianos, que vêm e perturbam. Vêm nos entorpecer, vão nos tornar desequilibrados, não só a nós, mas muitas vezes àqueles que nos cercam. Porque em função do nosso mal-estar, nós vamos gerar mal-estar naqueles que nos cercam. E um médium habitualmente não vive sozinho. Tem uma família, tem um meio social onde se desloca. E se ele é um foco infeccioso de mal-estar, ele vai, com certeza, contaminar aqueles que estejam à sua volta e que, de algum jeito, possam também não estar em sintonia com o bem e com o amor. Porque se estiverem, não há como ele os vá influenciar. Mas se não estiverem, pode acontecer. Ora, não é a mediunidade, é a conduta do médium que atrai espíritos bons ou maus. Não é porque eu sou médium que a mim chegam só espíritos maus. Não. É pela minha conduta, pela minha maneira de ser, pela minha moralidade. Ao contrário, alta moralidade, aí vai ser acompanhado por espíritos elevados. A mediunidade, portanto, é neutra, perfeitamente neutra. O médium é que pode ser positivo ou pode ser negativo. O mesmo acontece com a religião. O mesmo acontece com a ciência. Religião é positiva ou negativa em função do religioso. Ciência é positiva ou negativa em função do cientista. O que é que eu faço com a minha religião? O que é que eu faço com a minha ciência? É isso que vai determinar a minha característica religiosa ou científica. Então ela deve ser exercitada com devotamento, modéstia, objetivando sempre em todas as circunstâncias a divulgação da verdade. Médium não pode nunca compactuar com a mentira. E se da pátria espiritual vier uma determinada informação que ele sabe que não vai agradar a quem está diante de si, tem a obrigação de a dizer. A espiritualidade sabe o que faz. Às vezes, nós, quando vamos conversar com algum médium, queremos que ele nos diga certas coisas ao nosso jeito. É essa a função da mediunidade. É dizer o que nós queremos ouvir ou o que nós precisamos de ouvir. É o que nós precisamos de ouvir, porque isso é que nos vai ajudar. Porque se nós vamos compactuar com a pessoa, ela vai continuar no mesmo ponto. Vai continuar a fazer as mesmas coisas. Não vai ser ajudado. Então é preferível lidarmos com a verdade, a fim de que ela possa ajudar a criatura. Ora, não pensemos que é um compromisso vulgar, que é um atributo social. Não. Que é algo para exibirmos de modo barato, ou até para nos promovermos. Não. Não é esse o papel da mediunidade. A mediunidade, portanto, não nos devemos dar à preocupação de admirar ou provocar admiração. Cada médium é mobilizado na obra do bem, conforme as disponibilidades de que dispõe. Se eu tenho pouca mediunidade, não posso fazer trabalhos mediúnicos de alta monta. Não, irei fazer de acordo com a minha capacidade. Mas se eu for fazendo bem, como dissemos, as coisas vão melhorando automaticamente, porque a espiritualidade confia em nós. Alguém recebeu a informação do mundo espiritual que, inclusivamente, as casas espíritas recebem créditos. As casas espíritas são, entre aspas, premiadas de tempos a tempos.
de acordo com o trabalho que desenvolvem. Sabem de quanto em quanto tempo? 30 em 30 anos. Porque os espíritos só vão acreditar na constância, na insistência. Porque nós sabemos que muitas vezes embandaremos em arco na primeira hora. Se nós decidirmos fazer uma grande caminhada, os primeiros 15 minutos não há quem nos agarre. Mas depois, na primeira hora, na segunda hora, na 20ª hora, a marcha é muitíssimo mais lenta. E eles sabem isso. Então nós temos que dar provas de qual é a atividade, de como a desenvolvemos, qual o interesse por ela, e então, a pouco e pouco, eles vão-nos acreditando alguma coisita. Variações mediúnicas são muitas. São muitas as capacidades mediúnicas, porque elas não se expressam de uma única maneira. A intuição, que já falámos, de vez em quando vem alguma coisa que não é nossa. A clarividência, ou seja, a capacidade de ver os espíritos. A clareaudiência, de os ouvirmos. A psicofonia, de que a nossa voz traga a mensagem que o espírito quer ditar. A psicografia, que a nossa mão escreva aquilo que os espíritos querem que as pessoas vejam e leiam. As materializações. Nós temos aqui um grande cientista do século XIX, o professor William Crookes, um homem que ainda hoje não se sabe porque é que nunca ganhou um prémio Nobel, mas foi elevado à categoria de Cavaleiro do Reino de Inglaterra. Um homem que descobriu para a ciência coisas extraordinárias. Se não fosse ele, não tínhamos televisão, não tínhamos computadores, não tínhamos telemóveis, porque foi ele que descobriu a lâmpada de raios catódicos. E só a partir daí foi possível fazer as telefonias, depois as televisões e todas as aparelhagens eletrónicas de hoje. Vemo-o ali de braço dado com o espírito. Quem está de branco é Katie King, um espírito que se materializou. Era tocável, era palpável, falava perfeitamente. E do lado direito, o mesmo espírito, numa outra sessão. Katie King. 2 anos para que ele comprovasse a realidade dos espíritos e da espiritualidade. E ele o fez. Apresentou. Não teve medo da Academia Britânica. Ainda hoje, pelo contrário, as suas experiências estão na Sociedade Dialética de Londres, onde pode ser vista uma madeixa de cabelo que o espírito cortou com uma tesoura e lhe ofertou. Na derradeira aparição em que ela comunicou que tinha acabado a sua missão e deixava uma madeixa de cabelo semilouro de recordação para todos os que estavam presentes. Era possível medir-lhe os batimentos cardíacos, a pulsação e até a respiração. Ora, como é que eu hoje vou dizer que não há espíritos? Só se eu não me inteirar do conteúdo científico que o espiritismo está rodeado. Espiritismo avança ao lado da ciência. Também médiuns de cura. A mediunidade em geral serve com o fim de nós recebermos da espiritualidade informações para que elas possam nos orientar e, através dessa orientação, nós nos possamos comportar o melhor possível, de acordo com os ensinos de Jesus. Mas e a comunicação, como é que ela se dá? Antes de nós percebermos como se dão as comunicações dos espíritos, precisamos de saber como é que os espíritos se comunicam. Como é? Pensamento. Quando nós desencarnarmos e chegarmos lá a casa, nós não somos portugueses, não somos russos, não somos franceses, não somos ingleses.
Não há idiomas no mundo espiritual. Há pensamento. E, portanto, nós não vamos ter nenhuma dificuldade de nos entendermos com alguém que foi russo, alguém que foi chinês, alguém que foi japonês. Não temos nenhuma dificuldade. Porque eu penso, logo de imediato, ele descodifica o meu pensamento e sabe o que eu quero ou o que eu pretendo. Vice-versa, também é verdade. Isto é fundamental nós sabermos. A linguagem dos espíritos é o pensamento. Então, como é que se fazem as comunicações mediúnicas? O espírito lá pensa, imita o seu pensamento e eu recebo. Como é que se faz daqui para lá? Eu penso, o meu pensamento veicula-se através de longas distâncias. Não há distâncias para o pensamento. Não há distâncias. Porque o pensamento viaja mais rápido do que a velocidade da luz. E a velocidade da luz é uma velocidade pequeníssima, são 300 mil km por segundo. O nosso pensamento é mais rápido. Agora vocês imaginem, eu penso, o meu pensamento já está a mais de 300 mil km, porque já passou mais de um segundo. E ele não para. O meu pensamento não para, avança sempre. Não há barreiras para os pensamentos. Então não há barreiras para que os espíritos lá pensem e cheguem cá. O que é preciso é haver um receptor do lado de cá. Quem é esse receptor? O médium. Ele é o intermediário entre o mundo material e o mundo espiritual. E é assim que acontecem as comunicações. Os espíritos pretendem que nós saibamos alguma coisa, emitem esse pensamento com esse desejo e através de um médium qualquer que vai recepcioná-lo e vai transmitir. É assim que acontecem as comunicações mediúnicas. Simples. Absolutamente nada complicado. Agora, o que nós fazemos com essas comunicações é que pode variar muito. Porque podemos ajudar ou desajudar. E a finalidade da espiritualidade superior, quando nos traz as informações, ou vocês julgam que quando se descobre uma vacina para o Covid, praticamente de um dia para o outro, em termos científicos, porque não foi de um dia para o outro, mas quase em comparação com outras vacinas que levaram muitas décadas para serem conseguidas, vocês acham que foi um cientista que acordou bem disposto e agora tenho aqui a fórmula? Não, a espiritualidade veio ajudar. Não há nada que aconteça de bem à humanidade que não tenha a mão da espiritualidade superior. Porque essa é a vontade de Deus. Deus lá quer que nós soframos. Deus lá quer que sejamos infelizes. Como é que eu vou acreditar nesse Deus se o Deus em que eu acredito é misericordioso? Então, tudo quanto de muito bom chega à humanidade, não tenhamos dúvidas, é Deus que permite. As grandes descobertas em prol da humanidade são descobertas que a espiritualidade superior traz, através, claro, dos cientistas. Quando a tuberculose matava muito, mas mesmo muito, muito mais do que o Covid hoje, o professor Ian Fleming esqueceu-se, vejam bem, entre aspas, esqueceu-se de uma lamelazinha do seu microscópio numa prateleira. Esqueceu. E uns dias depois lembrou e foi ver. E viu que aquela lamela, onde estavam bacilos de Koch mortos, eles tinham morrido porque, entretanto, ele à volta tinha colocado uma substância. Substância essa que depois deu a penicilina. E a penicilina salvou milhões de vidas na época da tuberculose e continua salvando milhões de vidas hoje das infecções bacterianas. Ora, o professor Ian Fleming esqueceu-se. As coisas serão assim? O acaso existe? Não existe. Então, nós precisamos, mais do que nunca, estarmos atentos às nossas capacidades. Sinto os espíritos, vejo os espíritos, ouço os espíritos, intuo o que os espíritos me dizem, vou estar atento. Porque se isso acontecer, eu tenho a sublime obrigação de educar a minha mediunidade através do conhecimento.
Devo de imediato encetar estudos para verdadeiramente saber lidar com a mediunidade que tenho. Se o fizer, eu pessoalmente vos garanto, sereis almas muito felizes. Ao contrário, infelizmente, pode acontecer. A nossa vida enviusa, a nossa vida distorce, a nossa vida complica-se. Então, muita atenção à capacidade mediúnica de cada um.